Bom, boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso laboratório, a nossa segunda aula de informática. Na aula passada, nós vimos a questão dos nomes dos componentes físicos do computador. Vimos os equipamentos que constituem o hardware, que são, na verdade, os componentes que têm existência material do computador. Okay? Vimos também o software, que é a parte lógica, que são os programas, os sistemas operacionais, okay? Ou seja, tudo aquilo que nós podemos portar em uma mídia, ou seja, em um CD, em um disquete, pendrive e etc. Mas hoje vocês já vão começar a praticar mesmo. Okay? Então vamos ligar os computadores. O primeiro passo para ligar um computador é o que? Ligar o estabilizador, que é o elemento, o componente responsável por transmitir a energia elétrica para o computador. Então calma aí, vamos ligar logo o estabilizador acionando o botão vermelho. Vamos ligar. Calma aí. Vamos esperar alguns segundos, tá? Esperamos 7 segundos para nós ligarmos o botão de ligar e desligar do gabinete. Qual é o botão de ligar e desligar do gabinete? É este aqui, ó. Vamos apertá-lo. Vamos lá. Aqui tem alunos e alunas que estudaram comigo ano passado. Já devem saber como ligar e desligar um computador, né? É. Ó. E os demais que não sabem vão aprender. Vamos aguardar o sistema operacional carregar. Vamos apertar agora aqui, o botão de ligar e desligar. Pronto, só uma vez. Então. Gente, nós vamos ter que esperar aproximadamente 2 ou 3 minutos até que o sistema operacional carregue. Ok? Sem ficar mexendo. Se ficar mexendo no teclado do mouse, pode dar erro de carregamento do sistema. E aí vai ter que esperar mais um bom tempo. Então vamos aguardar, sem mexer em nada, até que o sistema operacional seja carregado. Entenderam? Hoje vocês vão começar a praticar a digitação. Desde a postura ao sentar na cadeira, até a sua interatividade com o teclado. Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Mas vamos recapitular, enquanto o sistema operacional carrega, vamos recapitular o que foi dito aqui na aula anterior, na primeira aula. Vocês vieram, quantos não vieram naquela aula que vocês Não, falando da tarde mesmo, tá? Foi da oitava série. Ah, foi a oitava? Vocês não vieram aqui, não? Mas por que são 7 vocês? Vocês têm certeza disso? Ah, eu estava pensando que vocês já tivessem vindo aqui uma vez. Então, já que não vieram, tá? Nenhuma vez neste ano, então nós vamos ter que começar de fato do início, ok? Vendo aí a questão dos componentes físicos, do hardware, do software, para poder vocês aprenderem a lidar com a informática. Mas vamos deixar os computadores ligados. É só vocês não mexerem por enquanto, ok? Imaginei que você já tivesse vindo para cá. Estou dizendo que não, né? Então, o que posso fazer? Então, pessoal, então vamos começar primeiramente aqui vendo as regras do laboratório. Já conhecem as regras do laboratório? Hein? Quem já conhece aí as regras do laboratório? Quem não conhece? Vocês não conhecem, né? Então hoje vocês vão ver as regras do nosso laboratório, de como fazer para conservá-lo. Ok? Não, mas deixa assim, vai estar hoje para cima, tá? Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Michael, tá bom? Eu trabalhei aqui ano passado com os alunos
com esta disciplina que é a informática. É uma disciplina que está expandindo-se cada vez mais nas escolas públicas. O PROINFO, em convênio com o governo federal, importaram laboratórios de informática nas escolas para ajudar na aprendizagem dos alunos. Ok? Então, eu estou aqui para ajudar vocês a entender melhor como se trabalhar, se manusear o computador, ok? Como operar o micro, certo? Então vamos ver agora aqui as nossas regras do laboratório. Então, gente, primeiro passo que nós devemos fazer para manter os nossos computadores conservados, para durarem por muito tempo, é não deixar os computadores ligados quando os mesmos não estiverem em uso. Para quê? Para não gastar energia, para não desperdiçar energia. E também para evitar a queima dos componentes em uma eventual queda de energia ou curto-circuito na rede elétrica, ou até mesmo danificar o sistema operacional. Mas para isso, todo mundo, até mesmo no término dessa aula aqui, vocês irão aprender como desligar o computador de maneira correta. Porque toda vez que nós formos desativar o computador, nós vamos utilizar o sistema operacional. Porque todo sistema operacional tem as opções para o usuário desligar o computador de maneira correta. Ok? Então nós vamos desligar no término da aula os computadores para não deixá-los ligados e desperdiçando energia, e nem mesmo, até mesmo para evitar a queima dos componentes físicos, até mesmo em uma queda de energia, em um eventual curto-circuito na rede elétrica. Ok? Alguma dúvida? Então no término da aula, professor, ensina aqui a desligar o computador, tá? Muitos aqui já sabem, mas outros não. Então esses que não sabem vão aprender, ok? Alguma dúvida sobre isso? Oi? Chamou? Por que ele tá ligando? Não precisa ligar não, gente. Hoje não precisa ligar não, tá? Outro ponto que a gente deve respeitar para que o nosso laboratório, as nossas máquinas possam estar sempre conservadas é o que? É não desligar o computador pelo estabilizador, ainda estando acesa a luz do gabinete, pois esse ato pode danificar o hardware, que são o que? Os componentes físicos, e o software, que são o sistema operacional, os aplicativos, os programas de computador, e até mesmo tornar a máquina inoperável. O que seria tornar a máquina inoperável? Fazer com que ela não funcione mais. É ou não é? Então nós não devemos fazer este ato aqui, ó. Desligar o computador diretamente do estabilizador, diretamente do botão que vocês ligaram aí o computador, ok? Esse estabilizador, ele é o que? É responsável por fornecer e transmitir energia elétrica ao computador. Será que o computador pode funcionar sem energia elétrica? Não pode. Nenhum computador funciona sem energia elétrica. Então, ele é somente para isso, para você ligar no momento em que vai usar o computador. Aí você vai ligar o estabilizador para poder fornecer a corrente elétrica e depois fazer o que? Esse procedimento que vocês fizeram para ligar o micro. Mas quando forem desligar, não use essa chave aqui, ó. Simplesmente utilize o desligamento através do que? Do computador, do sistema operacional. Aí depois que apagar tudo, o monitor, aí sim você pode desligar através daqui, ó. Ok? Para interromper a energia elétrica, a corrente, através do estabilizador. Isso depois que apagar tudo. Depois que apagar o monitor e a luz do gabinete, aí sim você pode meter o dedo na chave para poder desligar. Entendeu? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então nós não devemos fazer o quê? Desligar o quê? O computador diretamente do estabilizador, para não tornar a máquina inoperável, para não danificar os componentes físicos, para não danificar o sistema operacional, os aplicativos e etc. Entenderam, gente? Alguma dúvida? Vamos aqui olhar mais um ponto também essencial para a conservação das máquinas.
é evitar no laboratório bebidas como suco, refrigerante, água e etc. Qualquer tipo de alimento, alunos com as mãos molhadas, manuseando os micros. Porque se você trouxer líquido para o laboratório, de repente esse líquido derrama no teclado. Será que o teclado molhado vai funcionar? Não, de jeito nenhum. Você pode sofrer acidente de choque elétrico com o teclado molhado. Além disso, pode danificar o mesmo. E aí, ele não vai funcionar. E se vocês danificarem as máquinas do laboratório, outras máquinas não virão para substituir essa aqui. Então, é por isso que nós temos que conservar o que é nosso. Na verdade, isso aqui é de vocês. O PROINFO, em convênio com o governo federal, e o MEC, trouxeram esses computadores aqui para vocês, para os alunos da escola. Os alunos aprenderem a trabalhar com o computador, a manusear o micro, ok? A manipular os programas e etc. Então, para isso, nós devemos o quê? Conservar o nosso material de trabalho, nossos equipamentos, nossas máquinas aqui do laboratório, entenderam? É isso. Então, não devemos fazer suco, tá? Refrigerante, não devemos vir para cá com as mãos molhadas. Se vocês terminarem de lanchar, lavem as mãos, enxuguem-as, depois venham para cá para aprender a trabalhar com informática, com o computador. Alguma pergunta, gente? Entenderam? Essas são regras do laboratório para que nós possamos conservar, manter por muito tempo as nossas máquinas aqui para a aprendizagem de vocês. Isso aqui é utilizado na aprendizagem de vocês, ok? Então, não permitir também que alunos entrem correndo aqui no laboratório. Pela manhã, muitos alunos, principalmente do primeiro ano, segundo, entravam correndo. Mas depois que falei isso para eles, aí todo mundo agora vem na fila. Quando vem na fila, cada um vem devagar. Porque se alguém entrar correndo aqui, pode sofrer um acidente. É isso? Tropeça no colega, esbarra no colega, os dois caem no chão, aí já é um acidente. Pode ser também que o aluno esbarre em uma máquina daquelas, ou seja, no computador, derruba o computador no chão e aí será que esse computador quebrado, tá? Nessa eventual queda. Pode funcionar? Não pode. Então, não devemos entrar correndo. O laboratório não vai fugir, tá? Os computadores também não. Então, não há por que entrar correndo aqui no laboratório, tá? Isso são dicas, tá? São regras do laboratório, para vocês não fazerem, tá bom, gente? Outro detalhe também que nós devemos respeitar é o não uso de lápis e caneta apontados para o monitor. Vocês podem fazer sim, lápis, caneta de vocês aqui do laboratório, mas desde que coloquem no bolso e não utilizem apontando no monitor, tá? Isso serve tanto para os meninos do primeiro ano até os do nono, ok? Se de repente, porventura, alguém apontar um lápis para o computador, para o monitor, tá? Sabe que lápis é pontiagudo, como caneta ou qualquer objeto de ponta fina. Apontado para o monitor, pode furar o mesmo. Esse monitor é composto, tá? É feito por uma espécie de cristal líquido, tá? Veja só que é muito frágil. Até mesmo com a unha você pode furar um monitor desse. Então, nada de usar lápis apontando para o monitor, nem caneta, nem objeto pontiagudo, nenhum, na verdade. Então, não façam isso. Isso aqui são dicas para a conservação dos nossos computadores aqui do laboratório. Alguma pergunta? Não permitir também que alunos fiquem acessando a internet em conteúdos inapropriados para o aprendizado aqui no laboratório. Tá? Se o professor estiver lecionando uma aula aqui, fazendo uma atividade com vocês, é para vocês fazerem somente aquela atividade passada aqui na aula. Nada de ficar acessando Orkut, MSN, Facebook, YouTube e outros mais. Ok? Sites que não tem nada a ver com a aprendizagem de vocês. Entenderam, gente? Alguma pergunta aí?
A questão aqui é somente vocês não fazerem aquilo que não é o quê? Vou falar. Aquilo que não é o quê? Permitido, exatamente. Não deixar também, eu não posso também deixar que vocês fiquem mascando chiclete ou qualquer tipo de bala. Não, gente, é sério, porque o chiclete contém açúcar, as balinhas também, e o açúcar sabe que atrai formiga e pode danificar parcialmente o hardware, ou seja, os componentes físicos, tá? Mas quando quiser mascar chiclete, lá fora, chupar balinha, tá certo? Não vou impedir que ninguém chupe sua balinha, né? Mas seu chiclete, quando ele ver, faça lá fora, tá bom? Evitar também, eu devo evitar que vocês toquem com muita força no teclado. Quando forem digitar, por favor, dê somente um toque sutil, já faz efeito. Não precisa tocar com muita força, tá? Tem gente que quando vai digitar, a gente ouve a zoada do teclado lá fora. Não precisa isso, tá? Basta um simples toque e já faz efeito. Então, gente, essas são normas do nosso laboratório. Outro detalhe também, não é permitido o aluno ficar mexendo no computador do outro, tá? A não ser que estejam 2 ou 3 sentados no mesmo computador. Mas se tiver um computador para cada, aí o colega não pode estar mexendo no computador do outro, não pode estar interferindo na tarefa que o outro está fazendo. Bom, tem que fazer silêncio. Essa questão de fazer silêncio, respeitar os colegas, o professor, é válido tanto aqui no laboratório quanto também nas salas de aula. Bom, gente? Então agora nós vamos conhecer, tá, os componentes físicos. Ou seja, nós vamos conhecer, na verdade, as duas partes da informática. A informática é dividida em duas partes. Quais são elas? Alguém pode me dizer aqui? Hein? A informática é dividida em duas partes. Quais são elas? Eu acho que alguém deve saber aqui. Na verdade, essa primeira aula é uma aula diagnóstica, ou seja, para saber o que é que vocês têm aí na bagagem. Isto é, qual é a experiência em termos de informática que vocês já têm. Tá bom? Então me falam, quais são as partes da informática? Alguém sabe? Hardware e software. Então, o que seria o hardware? Hardware é a parte física da informática, que equivale aos componentes físicos, aos componentes de existência material, como por exemplo, este componente, este aqui, ou seja, tudo aquilo em que nós possamos pegar é chamado de hardware. Ok? Então, eu repito, o que seria hardware é a parte física da informática. São os componentes físicos, aqueles que contêm existência material. Ó, é concreto? Quando o professor de português fala assim, substantivo concreto é aquele no qual podemos pegar. Já ouviram essa aula aí, professor de português? Substantivo concreto é aquele em que nós podemos pegar, né? Que a gente pode pegar. O abstrato é aquele da imaginação, né? Então é um pouco similar com hardware e software. Quase mal, né, meu filho? Não é que apareceu. Ela vai para o conceito facilmente. Então, quando o professor de português fala assim, substantivo concreto é aquele que tem existência material, né? Que é aquele que a gente pode pegar. Não é assim que ele fala? O abstrato é aquele que vem na imaginação, aquele que a gente só tem existência através de outro ser. O abstrato é um pouco similar
ao conceito de hardware e software. Hardware é a parte física da informática, são os componentes materiais, tá? Eu posso chamar o teclado de hardware? Gente, vamos interagir com a aula, pessoal. Vamos prestar atenção, tá? Senão eu estou desligando os computadores aí, vocês não estão dando atenção à aula, eu estou fazendo perguntas e ninguém está respondendo. Pela manhã aqui eu trouxe também uma sétima série. Trouxe pela manhã e saíram daqui com mais conhecimentos do que entraram. Ok? Então eu quero que vocês também saiam daqui, pelo menos com alguma coisa na mente que aprenderam aqui, nesta aula de hoje. Tá bom? Essa aula aqui é muito importante. É uma aula diagnóstica para saber um pouco sobre o conhecimento de vocês em questão em relação à informática. Tá bom? Então eu estou dizendo que hardware é a parte física da informática. É aquilo que equivale aos componentes materiais. É tudo aquilo que tem existência material, existência física. É tudo aquilo que nós podemos tocar com os dedos. Ok? Eu posso chamar esse componente aqui de hardware. Por quê? Porque eu posso tocar nele, não é isso? Posso chamar este outro aqui de hardware. Por quê? Porque tem existência material, tem existência física. Tá? Ou seja, tudo aquilo que pode cair no chão e quebrar é considerado hardware. Tá bom? Alguma pergunta? O que é hardware? Não, é a parte física. É aquilo que existe materialmente. É isso? Como, por exemplo, este componente aqui. Estou falando assim, este componente, porque daqui a pouquinho vocês vão me dizer o nome de cada componente. Como é uma aula diagnóstica, eu quero saber se vocês sabem os nomes dos componentes. Tá bom? Então eu quero saber se eu posso chamar este dispositivo aqui de hardware. Posso? Por que eu posso? Porque Pode cair no chão e quebrar? Isso. Ele tem existência material? Então é por isso, né? Ele faz parte dos componentes que integram o computador. Componentes físicos, concretos. Não é isso? Eu posso chamar isso aqui de hardware? Posso. Que eu posso tocá-lo, né? Este aqui, ou seja, tudo em que eu posso tocar, eu posso considerar hardware. E hardware é o quê? A parte física da informática. Hardware, todo mundo junto. É a parte física da informática. São os componentes do computador. Não é isso? E software, o que seria software? Hein? É a parte lógica. Enquanto hardware é a parte física da informática, software é a parte lógica, que equivale, que corresponde aos programas do computador, ao sistema operacional, como o nosso aqui. O nosso sistema operacional é o Linux Educacional 3.0. É o sistema operacional que faz o hardware funcionar. Na verdade, é o software que faz o hardware funcionar. Os dois se integram, tá bom? Se juntam para fazer o computador funcionar, para atender as necessidades do usuário. Ok? Não existe computador sem o software. Por quê? Computador, hardware sem software, não passa de um conjunto de peças sem utilidades. Será que esse computador aqui, por exemplo, qualquer um desses, funcionaria sem o software? Ou seja, sem os programas? Não. Porque se eu quiser, por exemplo, editar um texto, eu vou usar um programa para editar esse texto. É isso? Se eu quiser editar minhas fotos, ou até mesmo exibir essas fotos na tela do computador, eu preciso também de um programa. Para essas fotos aparecerem na tela do computador, é preciso que o computador tenha um programa específico para exibir essas fotos. Então, todos esses programas, tá bom, é considerado software. Enquanto esses equipamentos físicos são chamados de hardware, os componentes lógicos, ou seja, os programas, são chamados de software. Software é a parte lógica da informática. E hardware é o quê?
é a parte física da informática. Informática significa informação mais automática, porque o homem utiliza o computador para obter informação automática. Como assim? Por exemplo, ele utiliza a internet para fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto. Não é preciso ele fazer muito esforço para conseguir resultados sobre a sua pesquisa usando o computador, porque automático é tudo aquilo que a gente obtém sem fazer muito esforço, tá? Então, informática significa informação mais automática, que é o ramo do conhecimento dedicado ao tratamento da informação mediante ao uso de computadores ou dispositivos de processamento de dados. Entenderam? É a informação mais automática, que significa tudo isso. O homem utiliza o computador